E isso é um ponto que a polícia peca muito, a parte psicológica, né? Porque essa é uma coisa que você tem que... Você não pode levar isso para sua casa e é uma coisa que acaba marcando, entendeu? E... Vai juntando os outros traumas, né? Vai juntando. Vai juntando. Vamos falar um pouquinho de uma coisa chata, mas que precisa ser falada e é por isso que você está aqui. Lembrando a todos que a gente convidou o Coutinho para contar exatamente o que a gente vai começar a falar agora. É para falar disso aí. Porque ele quer ter esse espaço para poder falar. Então vamos falar um pouquinho da sua demissão. Sim. Alguns falam expulsão, né? É bom o pessoal saber que tem uma diferença muito grande na demissão e no processo de expulsão. Tem uma diferença muito grande, principalmente que faz toda a diferença no mundo lá fora, se ele foi demitido ou se ele foi expulso. E no caso dele é demissão. Então vamos lá, Coutinho, começa aí a desenhar o que aconteceu com você. Outra coisa que o pessoal pediu para perguntar, você já entrou na polícia com tatuagem? Entrei com tatuagem. Muitas? Nas costas, as costas fechadas praticamente. E não teve problema nenhum? Não, porque em 2006 era assim, né? Na sua época era diferente ainda, né? Em 2006, o regulamento falava o quê? Que você podia ter tatuagem que não aparecesse com uniforme de educação física. Desde que não fosse preconceituosa, racista, não ofendesse as instituições militares, essas coisas, né? E não aparecesse com uniforme de educação física. Não podia aparecer. Pra quem não sabe, gente, uniforme de educação física, camiseta e short. Então você não podia ter daqui pra baixo e daqui pra baixo. Eu tinha nas costas, Entendeu? Então Teve até um colega meu que tinha uma tatuagem na perna aqui embaixo e reprovou. Tava fazendo comigo. Entendeu? Reprovou? Reprovou. Porque não podia, né? Aí beleza. Mas eu sempre quis ter outras tatuagens, mas não podia, né? Beleza, então fui seguindo. Quando foi em 2018, baseado numa decisão do Supremo, dia 21 de janeiro mudou o regulamento. O R5 publicou o novo R5PM. Dia 23 eu fui e fiz a primeira tatuagem. Eu já sabia que ia mudar, tá? Então eu já me preparei, falei, a hora mudou, na mesma hora eu vou fazer. Baseado nessa decisão, fui lá, fiz as duas primeiras tatuagens, que foi essa e essa daqui. Se você vai me perguntar, né, se eu já fui da Força Tática, eu nunca fui, tá? Você já trabalhou na Força Tática? Já. Já trabalhou, André? Então tá, então eu vou falar um negócio que é verdade e vocês vão ter que concordar comigo. Os caras da Força Tática não gostam, os caras do BAEP não gostam, os caras da Rota não gostam. Mas eu vou falar a verdade. Eu respeito demais o policiamento especializado, pra mim é um puta de um policiamento, respeito Rota, BAEP, tudo. Porém, o pessoal fala assim pra mim, por que você não vai pra Força Tática? Por que você não vai pra Rota? Aí eu explico pro pessoal. Pra quem é polícia vai saber, pra quem é civil não vai saber. Dentro desses batalhões tem uma doutrina, gente. Doutrina é como se fosse um regulamento deles diferenciado. Mesmo, um regulamento diferenciado deles, dos especializados. Então na doutrina você tem algumas coisas que você tem que seguir na doutrina deles. E eu não concordo com algumas coisas da doutrina. Por isso que eu acho que eu não tenho perfil para esse tipo de policiamento. É 01 pronto. 01. Já fui convidado para ir para a Força Tática, mas não quis por causa disso. Eu não concordo com a doutrina, muitas coisas. Aí o que eu sempre falo pro pessoal, uma das piores coisas que eu não concordo. Eu gosto de esticar o queijo e assoprar o café. E lá você não pode fazer isso. Entendeu? Comer com a mão direita. Comer com a... Não, isso aí eu nunca comi. A mão direita eu nunca usei, sempre foi padrão. Mas, eu acho absurdo, você põe um cafezinho aqui, eu vou até pôr um aqui agora. Vai lá. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês. O adoçantezinho dele. Não, lê os 3 que eu te mandei. Tá. Aí. Enquanto você põe o café, eu vou ler aqui, ó, o Vinícius Duarte. Boa noite, Demolidor. Sou da cidade de Assis, São Paulo. Estamos juntos sempre. Ó, gente, isso aqui, ó. Valeu, ó. Ó a fumacinha subindo. Aí, só que tá quente. Vai queimar sua boca. Você dá uma sopradinha? Ixi, não pode, né? No tático você tá morto, vai tomar choque. Que delícia se eu soprar o café e tomar. Lá no tático, você tem que deixar o bagulho esfriar sozinho, entendeu? Você fez isso que eu fiz, você chega no batalhão, toma zamp. Polícia de tático, polícia de 4 rodas grande, polícia de rota, de BAEP, não assopra nada. Toma quente, bebe e me segura, velho. Tem a ver, gente? Eu acho um absurdo, mas tudo bem, eu não concordo. Aí você vai lá comer um queijo quente, você não pode comer o queijo quente. Não. Imagina se você chega na padaria, você pede uma coxinha. Você tá morto, você não pode comer coxinha. Um salgado delicioso, meu. Você não sai da padaria, eu acho. Um salgado delicioso, eu como coxinha. Então, isso aí que eu não concordo, gente. Não tem nada a ver com o policiamento. É algumas coisas da doutrina que eu não concordo, entendeu? É isso aí. É isso, por isso que eu não tenho um perfil para esse tipo de policiamento. Entendi. O Rodrigo Dias Vareda acompanhou desde o primeiro episódio, dando uma força para esse podcast que já é
não vai ser sucesso. Muito obrigado. O Almir Santos, esse mano é um verdadeiro policial. Coutinho, você tem meu respeito. Ai, que legal. Obrigado. É bom essas mensagens, né? Tá. Aí vamos então continuar. Aí eu fiz as duas primeiras tatuagens, que foi essa. Inclusive essa aqui eu fiz da Força Tática, eu nunca trabalhei, mas eu fiz porque eu admiro o policiamento. Claro. Na época não tinha BAEP, tá? Tinha rota, mas não tinha BAEP. Aí eu fiz porque eu admiro o policiamento da Força Tática. É um policiamento bonito que eu gosto. Mas é mesmo. Aí eu comecei a ficar famoso nas redes sociais, por quê? Foi assim, a primeira foto de um policial fardado com tatuagem no braço, eu tinha feito, aí um policial lá da minha companhia falou, Coutinho, posso tirar uma foto das suas tatuagens? Eu falei assim, pode, só que não mostra meu rosto, beleza? Beleza. Eu falei, não, eu só vou mostrar pro meu pai. Aí ele tirou a primeira foto que apareceu de um policial fardado, não sei se você lembra, foi daqui pra baixo. Aí aparecia essa tatuagem e essa. Aí ele foi mostrar pro pai dele, o pai dele pegou e publicou, aí saiu em todas as redes sociais. Aí comecei... Aí começaram a saber que era você. Aí eu comecei a ter uma visibilidade em rede social. Foi aí. Aí depois eu fui fazendo outras, né? E o R5 falava o quê? Que você não podia ter tatuagem de grande dimensão e não podia cobrir o membro 100%. Certo. Aí eu fui lá, falei com o advogado, sempre eu consultei advogado. Quem fez o R5 novo a respeito de tatuagem, a polícia sempre gosta de controlar tudo. Mas quem fez foi burro, eu falo. Quem fez o regulamento foi burro. Não soube fazer. Por quê? Ele deixou dupla interpretação. E eu soube interpretar da maneira correta, entendeu? Eu fui lá e falei, tudo bem, você não pode fazer grande dimensão, não pode cobrir o meu 100%? Beleza. O que eu fiz? Aí todo mundo me questionava, até outros oficiais. Falava, Coutinho, mas você fechou o braço todo. Como que pode? Se o regulamento fala isso. Não, eu não fechei o braço todo e também não fiz tatuagem de grande dimensão. Aí eu dava o exemplo. Essa caveira, perto disso aqui, ela é grande? Não. Essa aqui, perto disso, é grande? Não. Então eu fiz várias tatuagens que unidas a uma coisa só, mas não era grande dimensão. Sim. Exemplo, se eu faço um dragão, começa aqui, sai enrolando, termina aqui, aí é grande. Não podia. Aí os caras podiam te ferrar. E não cobriu o membro 100%, porque eu não tatuei a palma da minha mão. Acabou. Tem partes que ainda tá... Sim, o regulamento falava isso. Eu fui lá e consegui burlar o regulamento de uma certa maneira. Por isso que... Fazer a sua interpretação do que foi escrito. Por isso que, de certo modo, eu comecei a ser perseguido, porque... a PM não aceitava que eu consegui. E aí, isso daí. Tanto que depois disso eles mudaram de novo o R5. Agora você pode fazer grande dimensão, agora não tem mais problema. Tirar isso aí. Ainda bem que eles mudaram pra mais, né? Não pra menos. Eles tiraram isso daí, agora você pode fazer. Um dragão grandão. Eu me lembro que quando liberou, eu não tava morando aqui no Brasil, mas eu lembro de ter visto algumas fotos de alguns, inclusive coronéis, um pessoal com tatuagem. Falei, pô, aí que eu fiquei sabendo, porque a vida lá era muito corrida, não dava pra acompanhar tudo. Mas eu vi, eu falei, aconteceu o quê? Aí o pessoal mandou, liberaram. Eu falei, pô, que legal, eu também gosto muito de tatuagem, então quando eu chegar lá, que eu voltar, eu já vou... Só pra você ter ideia, o preconceito era tão grande em relação à tatuagem dentro da polícia, eu não sei se o Andrei saiu em 2017, né? Mas ele é meu irmão. Aí, seu irmão, ele é meu irmão. Andrei. Tá, tudo bem. Saiu em 2017. Mas, quando eu fiz as primeiras tatuagens, que eu ia trabalhar na delegada lá no centro, tinha muitos policiais que não conversavam comigo e não queria trabalhar comigo. Muitas vezes eu ficava sozinho na delegada e ficava na base, porque ninguém queria ficar perto de mim. Porque só eu tinha tatuagem naquela época, mas ninguém. Entendeu? Liberou, você fez. Eu fiz. Por isso que eu fiquei muito conhecido em rede social. Entendeu? Por causa disso. E aí depois eu fui e resolvi fazer a do rosto. A primeira que eu fiz a do rosto foi essa, né? Eu confesso, quando eu vi a primeira vez, foi por causa da tatuagem. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, os caras tá zoando, pô, não é possível. O polícia não ia fazer isso aí. Eu gosto de tatuagem, tem um monte, tem umas 10. Mas eu falei, no rosto, eu acho que não... Aí eu fui saber o motivo, fui procurar saber, eu falei, peraí. Agora eu acredito que é. Porque eu vi fardado, eu falei, os caras fizeram uma montagem aqui, né? E era de verdade, e depois eu fui saber da história, eu falei, agora eu entendi. Eu fui lá, consultei um advogado, falei, o regulamento é esse, não fala que não pode tatuar o rosto. Eu posso? O advogado falou, você pode, porque tinha que estar escrito. Pode ser até que a PM te mande embora, mas na justiça você volta, isso é certeza. Porque tinha que estar escrito, não podia. Aí eu fui lá e falei, então vamos pra loucura lá. Eu sempre fui um cara assim, que eu tive muita personalidade nesse sentido. Então, se eu acho que é um direito meu, eu vou lá e brigo pelo meu direito. Acabou, não interessa. Entendeu? Eu sei que vai ter uma consequência. Porém, é o meu direito. E eu vou lutar por isso. Eu sempre fui assim. Por isso que muitas vezes eu arrumo muito problema dentro da polícia. Pelo fato de ter personalidade. Você sabe disso, Sim. Que na polícia, no militarismo, enfim, não é na polícia só, no militarismo, uma pessoa que tem personalidade, que luta pelo seu direito, ela é vista como uma pessoa indisciplinada. Sim. Porque o policial certo dentro da polícia é aquele que abaixa a cabeça pra tudo e fala assim, senhor, não senhor. Né? Esse é o bonzinho. O que questiona,
ele é começa considerado indisciplinado, começa a incomodar. Piora mais ainda. Sim, piorou. Aí eu peguei, fiz no rosto, repercutiu pra caramba. É aí que a minha vida virou um inferno mesmo. Porque daí eles não aceitaram de jeito nenhum. Porque dos braços eles até aceitaram. Agora do rosto foi a morte. Entendeu? E pra você ter ideia, eu tava no 9º, tá? Os caras teve coragem de mandar o P2 lá no meu tatuador. E porque eu tirei uma foto, a tatuagem que eu fiz no rosto, eu fiz, não sei se você chegou a ver, eu de perfil apontando a arma assim. Eu acho que foi essa. Essa daí. Aí eles foram lá no meu tatuador, porque como eu tirei a foto na frente do nome do estúdio, foram lá os caras do P2, depois eu fiquei sabendo que era P2, por quê? Foram, nós somos polícia também, e teve um policial que veio aqui, fez uma tatuagem, e ele fez uma propaganda pra você, né, tirou foto no nome do estúdio e tal, se a gente fizer igual ele, e fizer propaganda igual ele fez, você dá um desconto? Eu falei assim, eu já conhecia o tatuador, era meu amigo, primeiro que se eu não tivesse pagado, eu ia combinar com ele antes, mas primeiro eu paguei, entendeu? Então assim, primeiro, o policial não fez propaganda pra mim. Segundo, ele pagou, não fez nada de graça, não dei desconto e não dou desconto pra ninguém. Se vocês quiserem fazer a tatuagem, vocês vão pagar igual ele pagou. Simples. Aí ele me chamou, o tatuador me falou, veio 2 caras assim, assim, e falou isso e isso. Falei, como os caras é assim, assim? Eu falei, tá, os P2 do meu batalhão, foi lá me investigar. Entendeu? O coronel mandou eles lá pra saber por quê. Se ele fala que eu tinha ganhado um desconto, trocado, ele ia usar isso pra... improbidade administrativa para mandar embora, entendeu? Exatamente. Então, daí pra frente, já tava com vontade já de... Desse dia pra frente, sempre quiseram me mandar embora. Sempre ficaram procurando. Pra você ter ideia, ô Pires, já era pra me ser cabo há muito tempo. Eu não sou cabo, até hoje, por quê? De tanta comunicação que eu tomo, meu comportamento cai pro mal. Aí eu fico 2 anos. Aí quando voltava o meu comportamento, que eu podia ser promovido, os caras metiam a caneta e eu caía pro mal de novo. Mas já era pra me ser cabo. Os caras já não deixavam você ir pro bom pra não ser promovido. Não deixava ser promovido a cabo. E agora eu ia ser promovido agora, viu? Só que aí eu fui demitido, não vou. Mas beleza. E aí a minha vida foi assim, sempre brigando. Pra você ter ideia, o que eu falo questão de personalidade, lá no 18, tinha um major lá, que ele era da corregedoria, inclusive, tá? Eu esqueci o nome desse major. Eu não preciso nem chamar de major se eu não quiser. Porque eu não sou policial. Ele precisa. Mas eu não preciso. Mas eu não lembro o nome dele. Ele baixou uma determinação, uma ordem lá no 18, que todo mundo que tinha nome igual ia ter que mudar. Aí eu falei assim, negativo. Porque na norma fala o quê? Que você tem que ser de mesmo posto ou patente. Aí o mais antigo permanece com o nome e o recruta moderno muda. E eu falei, lá tinha o tenente Coutinho e o soldado Coutinho. Só eu falei, negativo. O cara é tenente, sou soldado, eu não vou mudar. Aí os caras da ADM falaram assim, negativo, você tem que mudar porque foi uma ordem do major. Falei, então tá, eu vou lá no batalhão, eu quero ver a norma. Se na norma estiver falando que eu tenho que mudar, aí sim. Eu vou lá no batalhão, eu quero que eles me dêem a norma. Eu fui lá no batalhão, falei, eu quero ver a norma. Eu já sabia que estava na norma. Sim. Falei, não vai. E na minha companhia, ia uns 20 polícias ter que mudar de nome, pra você ter ideia. No batalhão, uns 50. Confusão. Né? Aí, na norma não tava falando assim, ó, é o seguinte, a norma não fala, mas tudo bem. Se você é ordem, o major mandou, beleza. Mesmo sendo uma ordem legal, eu vou cumprir. Só que é o seguinte, eu vou fazer uma parte, para quem não sabe, gente, parte na polícia é como se fizesse um ofício, uma solicitação. Eu vou fazer uma parte, a PM vai ter que confeccionar a tarjeta com o meu novo nome e vai ter que fazer uma camisa de TFM nova com o meu novo nome bordado. Porque eu não vou comprar. Porque o Estado é que fornece o Não sou eu que estou pedindo, vai ter que fazer. Segundo, eu vou entrar com mandado de segurança e vou... Porque o meu nome eu tenho 19 anos e o regulamento não fala isso. Ele está dando uma ordem arbitrária, eu vou entrar com mandado de segurança. Os polícia tudo ia mudar de nome, ia comprar tarjeta, ia comprar camisa de TFM nova e acabou, ia ficar quieto. Só você foi lá brigar. Eu fui lá brigar. Aí o que aconteceu? O major desistiu, falou que não precisava mais. Ou seja, eu conquistei um direito pra todo mundo. Caramba, o cara viu que você tava certo, né? Sim, porque daí ele falou, não, mano, esse cara vai arrumar confusão, vou desistir. Ou seja, eu arrumei confusão, mas eu tava correto. Aí os polícias tudo ia mudar de nome, quietinho, sem brigar. Eu fui lá sozinho, briguei e conquistei o direito pra todo mundo. Só que quem ficou visto de ruim sou eu, né? Ninguém tem coragem de brigar. Né? O meu problema na polícia é esse. Eu brigo pelas coisas que eu acredito que eu acho certo. E dentro da polícia você não pode fazer isso, né? Exatamente. Você prega que aparece, toma uma retada, né? É a mesma coisa. Coutinho, o Matheus Pereira tá fazendo uma pergunta aqui bem... pessoal, né, mas que tem a ver com a profissão, com a saída da PM, como fica a questão do porte de arma do Coutinho? Peraí, tem mais. Parabéns pela live, pelo convidado. O que eu acabei de falar, prego que se destaca, leva martelado. O cara falou isso aí, é o Cecílio Motoca. O Cecílio sempre tá seguindo a gente aí. O Anderson Oliveira falou, boa noite, Demolidor e Pires, de Curitiba, no Paraná. Agradece o pessoal
Vamos agradecer sempre que der pra eu olhar aqui, eu vou agradecer, gente. O Castrão tá na live. Ô, velho louco, você sabe que eu te amo, né? Fica bem, mano. Tamo junto. Tô aqui por causa de você, você tá ligado? Você e o Snyder. O Kleber entrou também, aí O Clebão da Via Motos, daqui a pouco a gente vai falar mas deles acorda, aqui. viu? Que eu sei que com 2 horas da manhã você tá dormindo na viatura. E nunca prestou pra trabalhar à noite, viu? Nunca. Deixa eu dar uma continuidade aqui do que você tava falando, que é a parte da demissão. Como que chegou pra você? Não, Você sabe que já tava rolando, que os caras estavam com vontade e tal, mas como que você ficou sabendo? Falou, saiu sua... Então, um policial, eu tava em casa e um policial já mandou uma mensagem pra mim, Você tava na folga normal, eu tava na folga. 12. Só que um policial mandou uma mensagem pra mim, um colega meu, e falou, você viu publicado no Diário Oficial? Porque foi assim, eles publicaram no Diário Oficial do dia 12 pra valer a partir do dia 14. Porque era no sábado... E ia valer a partir da sexta segunda. Pra segunda. Pra segunda. Aí só que daí saiu a publicação antes, né? Isso aí ia começar a valer a partir do dia. Então eu fiquei sabendo antes. Aí eu tava em casa, o polícia me mandou mensagem, mandou até a foto da publicação do Diário Oficial, aí eu nem... Falei, não, beleza. Eu nem fui trabalhar, entendeu? Graças a Deus, porque é a pior coisa que tem, né? Quando é lá, né? Eu já vi acontecer do cara chegar pra trabalhar e nego... Então, pra você ter ideia, o Pires, o negócio foi... Normalmente chega pra corregedoria, uns processos desse, fica 1-2 anos lá na corregedoria. O meu... Foi rápido. Não, foi coisa mais rápida do mundo. É tipo assim, terminou o CD lá no Conselho de Disciplina hoje, amanhã já foi pra Correge e publicou, pra você ter ideia. Porque os caras, né? Tava querendo já tomar... Então é isso, então eu nem fui trabalhar. E um monte de gente começou a mandar mensagem, eu não respondi ninguém, foi isso. Então eu já fiquei sabendo. E aí você ligou na DM depois e marcou pra ir lá devolver as coisas e assinar o que tem que assinar, enfim. Eu vou contar, deixa eu só pegar meu remédio aqui. Pega aí. Porque é meu remédio de maluco, vocês sabem, gente. É isso aí. Eu sou meio doido, entendeu? Tem que ter remédio de maluco. Eu sei muito bem, pode ficar tranquilo que eu sei como que é, eu também tô com o meu na bolsa ali. Quem que não tem? Tem um kit, Quem não toma? Eu tô conversando com o médico e o médico mostrou o remédio dele pra mim. Eu vou reclamar do quê? Eu fui tentar parar de tomar o remédio e o médico mostrou o remédio dele pra mim. Então, não tem como, né? E o que... Isso eu nunca vi. Eu já vi. Você já deve ter respondido, mas eu nunca vi. Eu pessoalmente nunca vi. Qual foi a acusação que gerou a demissão? Foi o do Camarote Brahma. Eles alegaram o quê? Que eu descumpri a missão. Falando. Que eu descumpri a missão. Não é abandono de posto, não? Não, descumprimento de missão. Bom, você sabe, no seu tempo não existia o descumprimento de missão. Não. Eles inventaram por quê? O abandono de posto era mais fácil de você quebrar. O descumprimento de missão não tem como você quebrar, porque é genérico. Ou seja, o abandono de posto, eu vou explicar para quem não é militar, mas vocês vão saber. O abandono de posto, você tá escalado numa base aqui, eu já trabalhei naquela base da Brasleme, sabe? Que fica no meio? Sei. Então, eu tava escalado ali. Se eu atravessasse a rua, ficasse do outro lado, eu não abandonei, porque eu tô com visão do meu posto. Sim. Eu me afastei, mas não abandonei. O ângulo de visão. Se você perder a visão do posto, aí você abandonou. Sim. Entendeu? É menos grave. Você se afastar do posto é menos grave. Abandonar é bem mais grave. Por que eles inventaram o descumprimento de missão? Porque eu estava escalado naquela base do meio. Se eu atravessasse a rua, eu descumpri a minha missão. Porque a missão era estar na base, não do outro lado da rua. Exato. Por isso que eles inventaram o descumprimento de missão, porque daí você não consegue quebrar. Entendeu? Porque os polícias quebravam. E foi isso que eles... Eles alegaram o quê? Lá no Camarote Brahma, você já deve ter ouvido. Foi que ano isso aí? 2022. 22. Foi o primeiro carnaval depois da pandemia. Foi 2022? Sim, foi. Então, eu estava escalado no Camarote Brahma, nós estávamos em 4 polícias. Em frente ao portão 28, que era o portão da entrada do camarote. Certo. Na pré-eleição, o tenente falou que você podia estar adentrando o camarote para ir no banheiro. Foi autorizado em pré-eleição, tá? E tinha uma equipe itinerante que ficava passando os portão e rendia as equipes para ir no banheiro se precisasse. Tomar uma água e tal. Tinha um posto de comando que pra gente no posto de comando ficava uns 30 minutos andando, pelo menos. De tão longe que era. Entendeu? E... que era lá nos Quintos dos Infernos, lá do outro lado da Marginal lá. Ou seja, e ele falou, se tivesse perto de você entrar dentro lá, você podia entrar. Foi o que nós fizemos. A equipe rendeu a gente entrou. A gente estava em 4. Primeiro que até chegar lá demorava um tempo, em 4. Tudo muito longo lá, anda Segundo muito, né? que aquele Camarote Brahma vai muita gente.
Então tinha uma fila imensa para entrar no banheiro. E é uma coisa que eu não faço. Eu não furo fila. Eu fico na fila. O único lugar que a gente consegue furar fila policial é no banco. Não é nem porque o gerente quer que a gente, que gosta da gente. Ele quer que você vá embora. É porque ele quer que você vá embora rápido do banco. Porque se entrar um cara pra assaltar, vai ter negócio de tiro. Ele não quer isso. Exatamente. É só por isso que a gente passa na frente do banco. Não é gentileza, é pra se livrar. Não é gentileza, é pra se livrar. Mas assim... Eu sou um cara bem profissional quando eu tô na polícia. Então, eu jamais vou passar na frente de alguém, eu vou ficar na fila, entendeu? Sim. Jamais isso. Policial, o profissional de polícia, ele não faz isso. Ele não fura fila, não faz nada. Eu sou assim, eu sou um cara que... Eu não entrei na PM pra ser... Pra, assim, pôr uma farda e brincar de ser polícia. Eu entrei pra ser um profissional de polícia, entendeu? Eu sou profissional. E aí, fomos no banheiro, esperou um tempo pra entrar. Aí, quando chegou a nossa vez, foi entrando um de cada vez, como diz o Pop, né? E demorou um tempo. Na hora de sair, um monte de gente começou a me parar, porque só eu tinha tatuagem no rosto, era um pouco uma figura exótica. E aí a galera quer conversar, aí começou perguntar. A parar, uns famosos, outros não tão famosos, né? E ficou aí, eu fiz o que a PM gosta que a gente faz, dá atenção pro público. Demorou um tempo, beleza, saímos. Aí ficamos no portão, demorou de mais um tempo lá, renderam nós de novo, voltamos pra dentro do camarote, mesma coisa. Uma foto que ficou muito famosa, que eu até postei, que acho que isso aí que doeu na alma. Porque você sabe que naquele camarote vai muito coronel aposentado, né? Sim. E o cara velhão lá, o pica-murcha, né? Que viu lá o soldado lá fazendo sucesso, um monte de gente tirando foto, deve ter visto falando, não é possível, o cara é soldado, tá fazendo sucesso. Aí teve uma foto que eu tirei com a Sabrina Sato, que não foi nem eu que falei, Sabrina, tira uma foto comigo. Ela que me chamou pra tirar foto com ela. Acho que ele pensou, o cara tirou foto com a Sabrina, eu não. O cara deve ter, né? Com certeza absoluta foi um coronel que fez essa denúncia. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque eu trabalhei a noite toda, fui embora, a denúncia veio no outro dia via CPC. Um civil. Não foi o rondante? Não, negativo. A denúncia desceu via CPC no outro dia. Que eu estava no camarote tirando foto e tomando bebida alcoólica. Primeiro que foi comprovado que eu não estava tomando, segundo que realmente eu estava tirando foto. E eu falei que eu estava. Mas só foi no outro dia, pra você ter ideia como foi. Não foi no dia, você tá lá dentro, vamos te prender, não. O cara falou que você tava ingerindo bebida alcoólica? Sim. Tudo filmado naquele lugar lá. Mostra lá dentro. E ele não tomou providência na hora? Não tomou. Pois é. Entendeu? O negócio foi no outro dia. Alguém fez uma denúncia anônima para o CPC. O civil comum não faz um tipo de denúncia desse que não chega. O jeito das palavras a gente sabe que já... Foi um coronel que estava lá dentro, foi lá e fez contato com alguém. Desceu via comando geral. Aí já mandaram tirar o da rua imediatamente e mandou abrir PM para apurar. Entendeu? Para você ter ideia, o negócio foi tão conduzido contra mim. Você sabe muito bem que o problema não é o policial entrar no camarote branco. O problema foi que eu entrei no camarote branco, o Coutinho. Exatamente. Porque se fosse qualquer outro polícia no meu lugar, não dava nada. Você sabe disso. Sim. Trabalhei muitas vezes nesse vídeo que mostra eu aí. Entrando, mostra um policial da cavalaria entrando. Junto ali praticamente. Aí no IPM, isso tá no IPM, tá? Que apesar de mostrar o policial da cavalaria entrando, a conduta dele ia ser apurada em momento oportuno. Tá no IPM isso. Aí os caras abrem o IPM e mandam pra cavalaria e os caras arquivam. Ridículo, os caras tinham que ter apurado, tinha que ter abrido IPM pra ele junto comigo. Que mostra o cara entrando no vídeo, tá lá. Não é eu que tô falando, tem vídeo. A intenção não é prejudicar ele, mas é ter lisura no processo. Sim. Ser igual. Então, isso daí, pra você ter ideia como o negócio foi conduzido. O problema é o que eu falo sempre, não foi eu entrar. O polícia, eu não fiz isso. Mas se o polícia tivesse entrado lá, bebida a noite inteira, não ia dar nada. Um polícia comum, que não tivesse tatuagem. Que não tivesse, Agora, como foi deu todo esse problema todo. Você se considera injustiçado pelo sistema? Eu fui, todo mundo sabe. Aí... as 2 vezes que eu entrei e saí, juntando os 2 lapsos temporal, deu 1 hora e 40 minutos. Sim. Então a PM alega o quê? Que eu descumpri a missão nessa 1 hora e 40 minutos, que era pra mim estar lá fora e eu não tava. Eles alegam isso. Que você tinha rendição lá no seu... Tinha, mas eles alegaram o quê? Que eu descumpri a missão nesse tempo, que era pra mim estar lá fora e eu não tava. Essa foi a acusação, a descumprimento de missão, entendeu? Você vai lutar na justiça, vai até o fim. Já tô com um processo, pra quem sabe, né? Quem tá me... conduzindo esse processo aí é a doutora Joyce, ela é do escritório JV Advocacia Militar, o escritório dela é um dos melhores escritórios que tem no país. Sim. É especializado em direito militar, tá?
Tem muita gente que fala, Demolidor, você às vezes pede Pix no seu Instagram e você tá pagando advogado. Gente, eu não tô pagando advogado, tá? O escritório dela tá me defendendo, não tô pagando, tá? E não foi só ela que te procurou, vários escritórios te procuraram, né? Sim, ela tá me defendendo porque ela sabe que eu fui injustiça e ela tá no meio militar e ela sabe, ela quer corrigir essa injustiça, entendeu? A doutora Joyce é muito competente, eu tenho certeza que ela vai reverter, ela vai corrigir essa injustiça e vai me pôr de volta na polícia, pode ter certeza. Um abraço para a doutora Joyce. E está convidada para vir aqui para falar sobre o caso dele, seja agora ou seja depois, quando a senhora quiser. Um grande abraço aí para ela.